mesmo não sendo espírita, mas que tem interesse em saber a respeito da vida pós-morte, e também daqueles que já adentraram a doutrina espírita e exercitam a mediunidade. É de extrema importância o estudo dos livros da codificação, porque o estudo dos livros da codificação, de início, eles têm como diretriz, primeiro, equilibrar aquele que busca a informação. Porque a diretriz da doutrina espírita, ela jamais vai levar ninguém ao desequilíbrio. Não existe isso. Muito pelo contrário, a partir do momento em que você estuda os livros da codificação, você tem primeiro como base a explicação dada pelos espíritos, né? Segundo, que você tem respaldo desses mesmos espíritos que codificaram. E, como sequência, você tem a prova. A prova. Você tem como provar que o que você fala, o que você divulga, o que você acredita. Primeiro, vale lembrar que a busca do estudo, ela também tem como diretriz a sustentação da sua fé, que não é uma fé ditada, mas uma fé raciocinada. Essa fé raciocinada, ela traz como base os princípios da lei divina e automaticamente explica qual é a diretriz das leis desse Deus cósmico, que não é um Deus humano, nunca foi, nunca será um Deus humano. Infelizmente, o homem que o rebaixou as piores colocações, né, para que ele mesmo viesse a ter a certeza de que esse Deus existe e que, na verdade, ele passa a ser um mero contestador, pelo simples fato de ele ter rebaixado tanto esse Criador, esse ser cósmico, que ele mesmo não consegue acreditar nas suas virtudes, né? Então, daí nós vemos que a doutrina espírita, ela dá àquele que busca, primeiro com seriedade, depois com boa intenção, porque muitas das vezes somos sérios, mas temos uma má intenção. Qual é essa má intenção? De ver na doutrina espírita algo que nos leve a divulgá-la com desprezo, né? Com negação, que muitos, é o que muito vemos por aí. Os pseudos espíritas divulgarem a doutrina espírita, mas sempre levando ela para o lado de ser achacoalhada. É isso que nós vemos. Então, você tem que ter a seriedade e saber o porquê você está buscando aquela fé raciocinada. Com que intuito você está procurando ela? Será que é só porque alguém fala? Ou porque alguém indica? Ou porque os espíritos vêm e diz que tem que ler? Ou porque você quer algo que lhe dê uma sustentação mais sólida daquilo que você está seguindo? Essa é a ideia mais justa. Buscar a solidez das ideias. Por quê? Primeiro que você tem que buscar tempo, investimento e querer. Não basta só adentrarmos a doutrina espírita e fazer da oratória de alguém a nossa diretriz, porque muitas das vezes não nos preenche. Muitas das vezes o que a gente ouve o outro falar não nos preenche.
preenche por milhares de observações que ele faz. Muitas das vezes não preenche pelo fato de mexer com os nossos interesses, com aquilo que nós desejamos que seja seguido, mas que muitas das vezes os pontos são colocados e mexe conosco. Então tem toda essa observação a ser feita. Então muitas das vezes o orador, ele não está preenchendo o que o ouvinte quer, mas o ouvinte tem que buscar aquilo primeiro, que o que ele busca, se for a respeito dos interesses materiais, ele vai se decepcionar, porque a doutrina espírita, ela em hipótese nenhuma está aliada ao materialismo. Ela é uma doutrina que não proíbe nada, mas explica as consequências daquilo que nós idealizamos, desejamos, né? Baseando-se no materialismo. Então, claro, mexe com os nossos interesses. Mexendo com os nossos interesses, como dissera César Lombroso, nós temos que mudar as nossas percepções e as nossas concepções. Caso contrário, nós vamos dar as costas para a nossa própria evolução. Então, buscando o estudo dos livros da codificação, você vai se deparar com muitas colocações que vai dizer respeito a você, como espírito. Como espírito. Porque a doutrina espírita, ela não trata do ser individual, mas do ser coletivo, né? Do ser coletivo. Mas esse ser coletivo está envolvido dos sentimentos bons e ruins, das conquistas boas e ruins. Então, tudo isso está em nós, espíritos. E cada colocação, e cada frase que a doutrina espírita, que os espíritos colocaram a Kardec, certamente dirá respeito a nós, individualmente, mesmo sendo uma doutrina para o coletivo, mas as suas explicações sempre dirá respeito individualmente. Isso está no Livro dos Espíritos, onde os próprios espíritos dizem: quando nós damos um conselho a um encarnado, certamente individual, mas esse conselho servirá para todos, mesmo que esse conselho seja direcionado a um único ser. Mas a ideia, ela é generalizada, porque todos nós somos espíritos e todos nós somos imperfeitos. Então, cada um vai pesar essa informação, esse chamamento, de acordo com o trabalho que ele exerce, de acordo com as suas aspirações. Porque muitas das vezes os espíritos falam, dão um conselho que vai servir generalizado, mas não pesa tanto em um como em outro, dependendo de quê? Do trabalho, do interesse, do estudo, da dedicação, do empenho, da certeza, da busca. Tudo isso pesa. Então não vai pesar tanto em um como em outro. É aí que está. Porque o trabalho do espírito, ele é individual. Não adianta você estar dentro de uma instituição 10, 20, 30 anos, se você não pega no livro para verificar como será o seu comportamento mediante esse desenlace a qualquer instante, a qualquer momento, né? Ou até enquanto você permanece no corpo, porque a reencarnação, ela tem como objetivo também educar a criatura e o aprimorar. Então, esse aprimoramento, ele requer de você um interesse de buscar se esclarecer, né? Buscar os pormenores que nós enfrentamos nessa vida corriqueira como encarnado.
que para muitos é simplório, é como nós estávamos conversando. Viver, todos vivem. Todos vivem, até dos répteis, dos vegetais até os animais e até o homem. Todos vivem, é uma lei natural. Agora, saber viver é diferente. Porque o saber viver requer de você a busca de amadurecimento. E essa busca de amadurecimento não está no ensinamento de boca em boca, não está no ensinamento dos conselhos, muitas vezes errôneos, que muitas pessoas nos dão. E a gente acha, porque vive com um riso aqui, né? Porque agrada-nos, não nos mostrando a realidade do que somos, de como deveríamos nos comportar, das nossas atitudes. E aí, para ser bonzinho, não expõe isso à pessoa porque não quer se expor, não quer ser tido como uma pessoa antipática. E aí, a criatura vai achando que o outro é bom, quando na verdade a bondade não está estabelecida mediante a gente não passar para o outro as suas deficiências, né? Ajudando-o a crescer, porque todos nós temos. Para aqueles que querem, essa é a verdade. Para aqueles que não querem, que querem sua cara. Não é verdade? Pelo menos eu penso assim, né? Porque quando eu analiso a minha vida assim, quando alguém me chama a atenção, tanto os espíritos como os encarnados, porque os encarnados servem de porta-voz dos espíritos, eu procuro ouvir e passar pelo crivo da razão e ver até onde o que a criatura está falando vai servir para mim. E até corriqueiramente a gente pega, quando a gente tem essa facilidade, pega as coisas no ar. Como no ar, que é uma colocação até muito esdrúxula, a gente aprende vendo o espelho do outro. Tá entendendo? A gente aprende vendo o espelho do outro, trazendo para a nossa vida. É assim que o ser amadurece, mediante também ao estudo, porque o estudo, primeiro que ele vai lhe dar respaldo diante do que você acredita e diante do caminho que você está seguindo. Não se aprende nada de boca em boca ou com os conselhos só que o outro diz. Você tem que ter uma base sólida. É isso que o Espiritismo nos manda a gente passar pelo crivo da razão, como nas comunicações dos espíritos. Não podemos tomar as comunicações dos espíritos como real, é verdade. Não. Por quê? Porque os espíritos emitem as suas opiniões. Vamos deixar de passar? Não. Não. Porque está lá nos livros da codificação. Os espíritos de escala mais inferiores até os espíritos de escala mais superiores contribuem para o progresso do homem. Então, esses que querem que os espíritos evoluídos se comuniquem, eles estão no mundo errado. Eles estão no planeta errado, eles estão se dando pessoas erradas. Infelizmente, porque enquanto nós estamos, primeiro que nós não somos criaturas com essa evolução toda. Nós não temos essa evolução que nós tanto achamos que temos. Nós estamos muito aquém ainda do que é evolução espiritual. Primeiro que nós ainda não adquirimos condições. Mesmo que muitos dirigentes espíritas querem fazer do outro perfeito, ou dele mesmo perfeito, ele não tem condições, não há campo para isso. De alguma forma, em alguma circunstância, ele vai mostrar que ele é. Então nós não nos enganemos. Ou somos o que somos, buscando com a consciência de que nós somos imperfeitos, buscando os meios que onde estamos de nos melhorarmos, buscando estudar, porque sem estudo dos livros da codificação você não vai progredir, não vai mesmo. Não tem esse, porque é como o Marcos sempre coloca aqui, não existe espírita filosófico. Espírita tem que estudar. Por quê? Porque ele tem que saber o que é que ele está seguindo.
as bases, ele tem que saber a diretriz do Espiritismo. Ele não pode só ficar à mercê do que os outros dizem, porque vai chegar um momento que ele vai ter que seguir com os seus próprios pés. Ele tem que tomar suas próprias decisões. E os espíritos não vão estar com ele, porque os espíritos não são nossos babás. Entendeu? Os espíritos, eles nos ajudam mediante a busca de cada um. E essa busca, primeiro que ela tem que ter interesse, tem que ter tempo, porque não existe isso. Você adentrar num trabalho espírita e dizer que não tem tempo para estudar. Isso não existe. Bom, se você está numa doutrina onde você se dá com inteligência, você tem que buscar saber o que é que você está fazendo. E quando você diz que não tem tempo para estudar e simplesmente se concentra só na vida da instituição, é um grave erro que você está cometendo, não a doutrina, mas a você mesmo, porque a doutrina está aí, ela não vai deixar, ela não vai perder sua base, a sua diretriz, as suas concepções firmes, porque você achou que as quatro paredes vão se eternizar. Porque os trabalhos que nós fazemos, eles são realizados pelo próprio Espírito. Somos nós que somos esse ser eterno. Então nós podemos estar onde estivermos. Faremos o que sabemos. As quatro paredes não influenciam em nada. As quatro paredes é só para nos abrigarmos, para termos um endereço concreto. Mas fora isso, os trabalhos, eles são realizados na criatura, com a criatura. Porque a criatura que é espírito, é a criatura que tem a sua bagagem reencarnacionista. É a criatura que tem o seu perispírito com as suas propriedades, com as suas funções, que ele nas sucessivas reencarnações desenvolveu. Então tudo que nós realizamos está em nós, não está nas quatro paredes, nem nas reuniões que nós, muitas das vezes, por apego a outrem, pouco dá valor. Primeiro que se criou essa ideia. Você é importante porque você é um médium ostensivo. Isso é uma grande burrice. Isso é uma burrice. Porque Kardec, nem os espíritos, consagrou ninguém como médium principal. Todos nós somos médios, cada um com sua gravidade e cada um com interesse de aprender, de buscar. As qualidades mediúnicas que nós temos é desenvolvida pelo próprio Espírito. A mediunidade foi dada por Deus, todos temos. Agora, a qualidade dessa mediunidade é trabalho do encarnado. É trabalho. Porque o encarnado, com o interesse de saber, primeiro, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele será, todo esse conjunto de explicação vai levá-lo a buscar o aprimoramento e a elasticidade para explicar esses princípios. É como muito diz, quando eu desencarnar, que existe vida após morte, que a gente vai voltar. Isso é relativo. Isso é relativo, só são pronúncias. Mas o fundo desses princípios, pouca gente sabe. Poucos espíritas ou terceiros espíritas ou visitantes espíritas sabem. Por quê? Primeiro que quando você busca o livro da codificação, você tem como base a explicação dada pelos espíritos apresentada por pesquisa. Os espíritos levaram Kardec a pesquisar a influência dos espíritos. Por que eles levaram Kardec a pesquisar a influência dos espíritos? Porque os espíritos se comunicam. Onde quer que nós estejamos, eles vão se comunicar
porque assim Deus quer. É da lei natural que nós, espíritos, encarnados e desencarnados, nos comuniquemos uns com os outros. Então, quando se diz, é só na casa espírita que o espírito se comunica. É que eu não vou falar muito em espírito, porque senão eu atalho os espíritos. Isso é ignorância, a gente vê a mais pura ignorância. Primeiro que os espíritos, eles estão em todos os lugares, porque os espíritos não saem desse mundo em que eles viveram pelo simples fato de largar o corpo, porque quem eleva o espírito são as suas ideias. Se o homem teve como princípio as ideias materiais, ele não vai para lugar nenhum, a não ser ficar aqui mesmo. E como referência os seus familiares. É a referência, eu até arrisco dizer que é a única referência que neste mundo de provas e expiações o espírito tem. É a referência dos familiares, tanto assim que vemos processos obsessivos dos mais graves, né? Pessoas desequilibradas, pessoas que se desequilibram ao ver espírito, porque a base dele é o dogmatismo, eles não aceitam. Não é que aí eles dizem assim, Jesus foi cristão. Jesus não foi cristão. Em nenhum aspecto Jesus programou a religião. Jesus falava do cristianismo baseado na imortalidade da alma. Mas jamais Jesus propagara o dogmatismo. E daí nós vemos que o estudo da doutrina espírita nos leva a aclarar a nossa linguagem, as nossas percepções, a forma de lidarmos com as pessoas junto ao seu dogmatismo. Porque, primeiro, ou você muda as suas concepções, ou você se perturba, né? Porque não existe você seguir duas ideias, ou você segue uma ou você segue a outra. É aí que está a questão que nós hoje estávamos conversando, da crença em alguns misticismos. Um deles, que as pessoas acham assim que acontece na vida do homem com grande ênfase, é o chinelo, né? Que muitos dizem, por estar emborcado, que o homem vai desencarnar, vai morrer. O outro, veja só como as ideias distorcidas, arcaicas, sem fundamento, perturbam o homem, e ele leva a isso. Primeiro que ele traz da infância, depois, se ele constituir família ou viver com alguém, ele leva os espíritos chamam de infantilidade. É uma infantilidade mesmo, né? Então, você não vê na criatura um comportamento de um espírito adulto. Você vê um espírito adulto com um comportamento infantil. As suas ideias são infantis. As suas percepções, os seus conceitos, os seus sentimentos são muito infantis, porque eles estão ligados ainda à questão do dogmatismo. Aí uma dessas também, não bote a vassoura atrás da porta porque dá briga. Aí agora a gente faz ao invés de unir briga, quer dizer, a gente fala assim hoje, mas vemos que essas ideias, elas trazem consequências muito graves ao espírito. Porque o espírito fica preso a essas concepções sem fundamento, que não traz nenhuma explicação e que o perturba e até o atrasa. O seu progresso se torna um atraso. Né? Por que se torna um atraso? Porque ele não consegue se desvencilhar dessas ideias materialistas e mistificadoras. É aí que também vemos que muitas criaturas se tornam extremamente egoístas, muitas das vezes até por falta de explicação de alguns fenômenos que ocorrem com elas. Um desses é quando essas pessoas ficam muito apegadas às coisas materiais.
que não dá, que não pode dar porque vai atrasar, porque se der vai deixar de ter. Isso é um mero atraso de vida. Não é porque você se desfaz de algo para ajudar o seu semelhante, porque é da lei natural. É dando que se recebe. Você não vai achar que lhe faça o bem sem que você faça. Foi isso que eu estava conversando com o grupo. Muitos acham assim: quem é bom filho, quem foi bom filho será bom pai, né? Eu fui boa filha, eu terei bons filhos. Coisa nenhuma. A lei de Deus não funciona nesse aspecto material. A lei de Deus funciona dessa forma. Todos somos irmãos. Todos nós nos devemos uns aos outros. O bem que você faz não é porque você foi bom pai, ou boa mãe, ou bom filho, ou bom marido, ou bom esse ou bom aquele, mas pela generalidade de ação do bem para o outro. A lei divina se estabelece assim. Ela, porque você foi bom pai, e por que tantos bons pais têm maus filhos, já que foi bom filho? Deveria ter bom filho, bons filhos, né? Ou eu fui uma boa filha, então, seguindo essa lei ditadura, então eu fui uma boa filha, eu tenho que ter bons filhos. É assim. Leia os livros da codificação para vocês verem que são assim, é assim. Não é assim não, meu bem. O que está no livro dos Espíritos é isso. A gente recebe o que a gente dá, seja lá quem for, porque todos somos espíritos. E a lei de fraternidade, ela não está vinculada a um ser restrito, a uma organização familiar, mas sim a um ser por um todo. Não nos enganemos, né? Porque nós fazemos um bem aqui, um bem ali, ou mal conseguimos fazer um trabalho dessa natureza, nós já nos achamos muita coisa. Não é bem por aí não. Primeiro, que quando você faz um trabalho desse, você tem uma obrigação de ajudar não só ostensivo, mas psiquicamente. As suas ideias interferem também no mundo espiritual, porque os espíritos, mesmo estando fora do corpo, eles estão vendo o que você pensa, eles estão vendo o que você acha, o que você sente, como você age. Então, a sua ajuda, ela não está estabelecida só na questão física, mas também moral e inteligente. É como Leon Denis diz: o homem tem que buscar com seus próprios esforços o crescimento moral e intelectual, com seus esforços. Não é que Deus vai dar a ele de mão beijada, como muitos acham, né? E aí ficam com essas ideias desgastantes, sem fundamento, antipáticas, porque são ideias antipáticas, que Jesus te ama, que Jesus vai dar a vitória, que diga a Deus que você não aceita essa aprovação, que diga a Deus que você não aceita esse sofrimento. São essas ideias que o homem cada vez mais se afunda. Por quê? Leon Denis diz que enquanto o homem não buscar saber de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele será, a sua evolução será muito lenta. Será lenta. Porque essa base que o Espiritismo deu leva o homem, primeiro, às suas vidas sucessivas, onde ele vai buscar nessas vidas sucessivas o que ele fez dele. E aí começará a se distanciar dessa questão que só Deus sabe, só Deus vai fazer, está na mão de Deus, né? Deus está na causa. Essas ideias sem fundamento. Bom, se Deus faz tudo, eu não sei para que Ele me criou. Se Deus faz tudo, eu não sei porque Deus cobra de mim o desenvolvimento do meu intelecto.
o meu desenvolvimento moral, o meu desenvolvimento material, porque é um conjunto de progresso que nós vamos tendo, porque o homem evolui pela inteligência, moral e biologicamente. O homem não fica estacionário como ele acha. De alguma forma ou em algum aspecto ele tem que se desenvolver. É da lei natural, né? A lei cobra isso. Aí, como muitos acham, como estavam fazendo a reflexão hoje, porque assim, quando a gente faz um trabalho dessa natureza, a gente sempre encontra nas nossas conversações um desenvolvimento para a explicação da vida. Aí eu estava fazendo a reflexão hoje. Será que a natureza ela é regida, como muitos dizem, pelo acaso? Tudo aqui é regido pelo acaso? Será que nessas erosões que temos, que ali se forma muitas formas de rosto, né? Enfim, várias formas que cria nessas erosões na natureza, será que aquilo ali é por acaso? As pedras que formam várias esculturas, será que foi como muitos dizem? Um ditado bem popular: água mole em pedra dura, tanto bate aqui até fura. Será que a água que batera naquelas pedras formou aquelas esculturas do nada? Será que foi realmente a água que batendo, levando aquele mineral ao desgaste, formou aquelas esculturas? Será? Ou esse ser que somos todos nós, em todas as suas escalas, está contribuindo para esse progresso? Há ali a ação do Espírito, não é verdade? Então, é o que a gente sempre diz. A conversação daquele que estuda leva sempre a ele se desenvolver intelecto e moralmente. Ele sempre vai achar algo que desperte para ele buscar explicação naquilo que ele está vendo, no que ele está conversando. É aí que a gente vê a importância da busca de estudar os livros da codificação e sua sequência. Para muitos parece até uma colocação chata, mas não é não, viu? Não é não, porque lá na frente a gente vai sentir falta. É o que os Espíritos dizem. A gente hoje pode não dar importância, pode ouvir como só para ouvir, mas lá na frente, seja em que circunstância for, seja ela no corpo ou fora do corpo, a gente lembrará daquilo que a gente pouco deu importância, né? E aí a gente vai se lamentar, porque nem sempre o Pai nos dá a oportunidade que nós já tivemos, né? E aí cabe a nós agora lutar com a dor, abraços dela constantemente, mas ir buscando com a dor, né? Porque nós ontem não demos apreço, pouco demos importância, passava como o vento que corre pelos rostos, e aí até fora do corpo, como nós nos deparamos muitas das vezes com muitas criaturas que têm a oportunidade de ter esse esclarecimento e ficam à mercê de como fazer. E olhe que já tiveram esclarecimento a respeito disso. Tiveram esclarecimento. Por que não aprendeu? Porque, infelizmente, o desinteresse ainda é muito grande. É por isso que nós vemos que muitos ainda não querem seguir essa doutrina. Primeiro, que tem a questão da sua evolução, que a gente respeita, né? Segundo, tem a fragilidade das ideias, porque a doutrina espírita, ela lhe convida ao raciocínio,
Jamais você vai pegar os livros ou vai ouvir um conselho de espírito e como essas ideias, elas fervilham dentro de nós, você vai deixá-la passar sem uma única reflexão. Quando nós fazemos um trabalho de esclarecimento, nós temos os prós e os contra. Os espíritos não nos deixam de nos atacar pelo simples fato de estarmos fazendo um trabalho, né? É aí que nos leva ao raciocínio, é aí que temos que buscar nos esclarecer, né? Eu lembro que antes nós fazíamos um trabalho de desobsessão muito aquém, né? Era aquela questão era aquela questão onde nós fazíamos a a imposição das mãos. E ao longo do tempo fomos com os estudos, como eu estava conversando com o Jorge. Leon Denis, se tratando de orientação dos espíritos, Leon Denis, quando começou a estudar o doutrina espírita, e como ele foi advertido de que ele seria um orador, onde ele teria que passar o esclarecimento da doutrina espírita em sua grande interesa, os espíritos chamaram ele e o orientaram que ele deveria buscar tal livro com tal expositor. Os espíritos ainda davam nome para que ele buscasse estudar qual era o livro que ele tinha que estudar. Com nós aqui aconteceu a mesma coisa. Mas os espíritos orientaram e deixaram ao nosso querer buscar. Os espíritos, Carlos Bernardo foi um deles. Carlos Bernardo chegou na nossa vida como um pesquisador, como ele é, de grande valor. Vimos nele, primeiro, um espírito de grande respeito, porque ele se dedicara a buscar os fatos. Ele não se contentava com aquilo que você diz, mas ele se contentava em buscar onde você encontrou isso. E nós vimos em Carlos Bernardo essa grandeza de espírito, que sempre buscou os fatos. Encontramos nele esse respaldo grandioso de um espírito de grande QI e de grande evolução. E diante da sua divulgação doutrinária, diante da orientação que passava de tal ou tal livro, fomos aderindo o que ele nos orientava e fomos buscar. Quem foi o promotor desse direcionamento? Os espíritos. Foram eles, sim. Agora o interesse partiu daquele que lhe deram ouvido. Não é verdade? Com Leon Denis aconteceu a mesma coisa. Os espíritos indicaram os livros e os autores dos livros para que ele buscasse estudar. Isso é uma diretriz segura, porque não se engane que espíritos inferiores não mandam ninguém estudar. Muito pelo contrário. Quanto mais ignorante está, melhor eles gostam. Não sabe nada. Está na mesma sintonia. Não sabe pesar o pró e do contra. Eles vão se preocupar com o quê? É aí que está a questão dos ataques. Por que os espíritos inferiores atacam muito mais aqueles que buscam do que aqueles que não buscam? Porque aqueles que não buscam não dão trabalho a eles. Né? Não estão dando trabalho. É mais um para contribuir na sua fila. Então é aí que a gente vê como nós fazemos um trabalho de grandeza ou não. É mediante a esses próprios fatos que se apresentam diante de nós e que nós vamos tirando
longo do tempo e adquirindo experiência. Porque é assim que nós vamos adquirindo experiência com o que nós realizamos. A experiência se baseia da busca do trabalho, da realização desses trabalhos. É por isso que não existe, numa casa séria, trabalho igual. Então os trabalhos eles não são iguais. O encarnado é que não quer nada. É o encarnado que não busca se aprimorar para ver que os trabalhos eles estão tendo evolução. E aí acaba ficando na mesmice. Então a importância dos livros da codificação, primeiro que eles mudam a nossa linguagem, a nossa forma de pensar. Para quem quer, para quem não quer, fica com o pé na religião ou na doutrina espírita. Porque não existe isso. Eu deixar a compreensão abrangente que eu estou percebendo, porque alguém não entende, e ficar ao lado dele. Não existe isso. Da mesma forma como ontem os espíritos passaram algo muito interessante. Não existe na lei de Deus o que muitos dizem. Tudo é para sempre. Mãe, pai, filho, marido é para sempre. Não existe isso. Ninguém está aqui com a constituição social para sempre. Ah, por que você está dizendo isso? Primeiro, nós desencarnamos. Hoje eu sou filha, daqui a pouco eu não sou mais. Então, eu não sou para sempre. Muitos dizem isso, né? Filho é para sempre, mãe é para sempre. Não. Na lei de Deus não existe esse para sempre que nós atribuímos. O que existe é a lei de fraternidade entre nós. Porque hoje eu sou filha, daqui a pouco eu não sou mais. Hoje eu sou mãe, daqui a pouco eu não sou mais. Ah, mas os espíritos dizem que quando voltam para o corpo continua. Essa questão é uma questão materialista. Esse é as percepções e concepções materialistas do espírito, não de uma lei natural. A lei natural estabelece a união entre os seres no corpo com uma condição de se aprimorar, de crescerem juntos, mas não com os princípios de eternidade criados pelo homem, não. Os princípios de eternidade criados por Deus está na lei de fraternidade entre irmãos. Todos somos irmãos. Todos somos. Então, essa concepção que muitos colocam, infelizmente, é por força da ignorância da lei divina e da vida pós-morte. E aí, quando desencarna, quer aprisionar quando não do corpo, né? Acha que é dono dos outros, acha que é dono do outro, acha que é dono do outro, e a sua evolução cada vez mais decaindo. Até porque ninguém é dono de ninguém. Nenhum de nós respondemos pelo outro, nós respondemos por nós. E seja lá em que aspecto nós estejamos animando o personagem. Respondemos por nós. Até a criança lê o livro da codificação. Não falem nada comigo a respeito disso, sem não peguem no livro. Está lá no livro da codificação. Quando os espíritos perguntam a Kardec, a criança em terna idade já tem livre-arbítrio? O que é que os espíritos dizem? A partir do momento em que ela rejeita, o seu livre-arbítrio já está sendo ali exteriorizado. A criança. Porque o que está ali sendo como justiça não é o corpo em si, mas é o espírito, porque o espírito não é criança, viu? Pelo amor de Deus, espírito não é criança. Espírito é sempre espírito. O que estamos vendo ali, o aspecto, é o corpo, mas o espírito se afastando do corpo, ele é espírito. E animando esse corpo, ele é espírito adulto. Ele não tem aspecto nenhum de criança. O que acontece ali
é o estado de perturbação que o espírito sofre mediante ao corpo fragilizado que não permite que ele manifeste as suas potencialidades. É isso aí. Porque primeiro que o espírito não morre nem nasce. Quem nasce e morre é o corpo. Quando o corpo nasce, o espírito já está ligado. Se realiza a sua concepção maior quando ele nasce, o corpo nasce, é que há a sua ligação, né, de maior ênfase. Ele se liga por um todo. O espírito, há um desenlace do espírito com o corpo, quando o corpo cessa as suas funções orgânicas. O espírito aí se afasta. O espírito não sai de dentro do corpo. Nós estamos ligados. Eu já tive uma experiência até... Claro, quem nos ajuda a ter essas percepções são os espíritos. Ninguém vem para cá dizer que fez, porque é mera arrogância. E vai se deparar com a obsessão. Não venham para cá me dizer que os fenômenos que ocorrem conosco não como é que se diz, trabalhado pelos espíritos, porque primeiro que você está sendo arrogante, segundo que você não está sabendo o que você está dizendo, e terceiro que você está obsidiado, porque essas realizações fenomênicas tem que se ter um amparo de espíritos sérios. Isso é a mais pura verdade. Ou você tem essas pessoas, ou você fica perturbado, entendeu? Ou você se perturba. E aí eu lembro-me que eu passei por um fenômeno desse, onde eu via eu me desligando. Eu fui dormir, claro, processo sonambúlico natural, e eu via eu me afastando do corpo, né? Primeiro começou pelo coronário, onde eu comecei a me afastar aos poucos. E aí vi meu corpo ali. Eu não estava dentro, não. Eu não me vi dentro do meu corpo, não. Eu me vi ligado a esse corpo. Foi uma experiência que eu passei, né? Claro, com a ajuda dos espíritos esclarecidos, como tantos outros fenômenos que acontecem, né? Então, nós não nos avorremos em dizer que fazemos, que acontecemos, no que se refere à questão fenomênica, que nós estamos sendo infantis. É da mesma forma com a questão da regressão de memória. Por que a regressão de memória? Ela tem que ser feita por pessoas, primeiro, que seja espírita. Estude o espiritismo, estude a alma. Porque, primeiro, que nós somos seres imortais. Muitos psicólogos e outros estudiosos fazem regressão de memória com algumas informações que eles tiveram, e muitos só vão até o útero, né? Só vão até a questão embriológica. E ali, muitas das vezes, eles causam até certos danos ao espírito. Mas eles não reconhecem que ali tem espírito, não. Eles não reconhecem que aquele ser que está se comunicando é espírito. Eles simplesmente acham que ali é a mente. E por pensar que a mente gera muitos transtornos na vida dessa criatura, porque vão mexer em certas situações que ou uma pessoa experiente, estando amparada pelos espíritos sérios, pode fazer, porque muitas dessas regressões de memória, se dando com os espíritos sérios, eles orientam até onde pode ir, e com essas criaturas que simplesmente acham que o ser é fruto do pensamento, eles vão mexer onde eles não conhecem, e aí acaba criando transtornos na vida da criatura, né? Então, é uma situação delicada. Na verdade, todo o trabalho espiritual, ele é delicado,
porque você mexe, primeiramente, com o ser que está ali, com suas problemáticas, com suas conquistas, enfim, com tudo aquilo que ele construiu. E quando você se dá uma dessas experiências, quem passou muito foi Leon Denis, foi Arthur Conan Doyle, que se deu com essas experiências, e eles, de início, se deu com espíritos, não essa experiência de regressão de memória, mas com a manifestação dos espíritos. Eles fizeram essas manifestações e se depararam com espíritos levianos. E eles concluíram daí que para se dar com espíritos, você tem que ter um amparo espiritual. Você tem que ter um amparo espiritual sério, né? Porque a coisa não é brincadeira. Né? A coisa não é brincadeira. Então daí a gente vê o trabalho sério que é a doutrina espírita. E a gente